Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional. Ora, seja muito bem-vinda ou bem-vindo ao nosso Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal, onde fazemos perguntas desconfortáveis para responder a pessoas inquietas. O meu nome é Mariana Trigo, eu sou a fundadora da Techia, que tem como missão ajudar-te a fazer do teu trabalho uma alavanca para a tua vida de sonho. Hoje temos connosco uma convidada muito especial, uma das pessoas mais transparentes e objetivas que eu conheço. É amante de cães, é amante de fotografia e de um bom café. E é também a fundadora e CEO da Fez Agency, uma agência de eventos e comunicação All Things Technology. É também uma das maravilhosas mulheres que criaram as Portuguese Women in Tech e, como se ainda não fosse trabalho suficiente, professora convidada no IPAM. Hoje temos connosco a Liliana Castro. Acreditamos que vai trazer-nos aqui uma visão diferenciadora sobre a forma como vemos um colaborador que é realmente valioso. Vamos explorar o que é, o que tem, o que faz aquele colaborador ou colaboradora-chave, ao qual a empresa passaria um cheque em branco. Liliana, bem-vinda ao Techia Talks. Tu sabes o que é que vai acontecer aqui hoje? Olá, Mariana. Antes de mais, obrigada pelo convite. Ouvi dizer que vai acontecer aqui uma conversa transparente, honesta, direta, portanto é isso que eu estou pronta para contribuir para, portanto, vamos a isso. Muito bem. Estamos alinhadas, então, Acho que sim. Muito bem. Então, eu queria começar aqui em ligação ao que nós falamos muito dentro da Techia sobre mudança de carreira, encontrar algo que realmente nos motive, nos dê aquele porquê, faça levantar da cama todos os dias. Mas a realidade é que há pessoas que demoram uma vida inteira em encontrar algo que realmente gostem. Mas tu, quando eu fui fazer este nosso stalking, vi que começaste logo em relações públicas e comunicação. E eu senti aqui uma inveja muito boa. Quem me dera ter começado naquela área onde eu hoje adoro trabalhar. E mais curioso ainda é que aqui, quantas de merceeira feitas, começaste a trabalhar há cerca de 13 anos e tens 15 experiências profissionais em muitas coisas diferentes. E nós na Techia chegam-nos muitos profissionais que não sabem explicar o seu percurso e têm medo até de o explicar, diria eu, com esta sensação de zigue-zague e de saltitão. Por isso, a minha primeira pergunta para ti é: se tu tivesses de explicar o teu percurso a uma criança, como é que o farias? Essa primeira pergunta é bastante difícil de responder. É logo a rasgar aqui. Eu já estava aqui a montar o discurso na minha cabeça e foi assim e foi desta forma. Olha, eu destruíste, logo. Se eu tivesse que explicar a uma criança o meu percurso profissional, como é que explicava? Se calhar a explicação direta é: eu queria trabalhar na minha área, portanto a taxa de esforço foi sempre trabalhar na área em que me formei e que sabia que gostava, ok? E se for para trás, é importante explicar que não fiz uma preparação escolar que me levou a trabalhar na minha área, ok? Portanto, eu percebi na reta final do secundário o que é que gostava e tudo aquilo que fiz para trás, de certa forma, não serviu o propósito, portanto, tive que me adaptar para conseguir seguir para a faculdade, para aquilo que queria. Mas, para explicar a uma criança, eu acho que o mais imediato seria dizer que tentei ir aproveitando as oportunidades que foram surgindo dentro daquilo que eu queria fazer. E eu acho que isso aí é o ponto mais importante, que foi eu sabendo o que é que queria, aproveitar as oportunidades ou criar as oportunidades, acho que também é importante dizer isso, criar as oportunidades que me levaram a fazer aquilo que eu queria fazer. Portanto, aquela lógica da Barbie do tu podes ser aquilo que quiseres é verdade, mas tens que fazer também para que isso seja a tua realidade, não é? E, portanto, foi um pouco por aí, ou é um pouco por aí que tenho vindo a guiar-me na minha carreira profissional até o momento. Muito bem. Eu acho que a pergunta automática que iria surgir aqui em algumas das cabecinhas dos nossos ouvintes seria: e como é que tu sabes o que é que queres, principalmente tão cedo?
A maior parte das vezes não sabes. Eu não sabia. Eu fui guiada sem saber. Que é o mesmo que dizer que eu fiz o secundário em artes porque achava que era isso que eu queria, porque eu gostava de desenhar. Não quer dizer que eu tivesse assim tanto jeito para que isso fosse a minha carreira a longo prazo, mas eu gostava. E tinha uma professora de português no secundário que me dizia constantemente: Liliana, não entendo porque é que está aqui, devia estar em Humanidades. E depois havia outro projeto na aula relacionado com texto, com escrita, e ela voltava a dizer: Liliana, não sei o que é. E é engraçado porque isto foi abrindo a porta e foi-me fazendo pensar: ok, se calhar eu gosto de escrever, eu gosto desta parte, estou numa área criativa, facto, mas se calhar não é a área criativa que me faz sentido. Obviamente que depois existem outras coisas, não é? Gostares mais ou menos de algumas disciplinas que te fazem sentir, ok, se isto é o meu futuro, ou no meu futuro terei que lidar com este tipo de coisas regularmente, se calhar realmente não é algo que me deixe muito satisfeita ou motivada, e lá está, fui sendo encaminhada de uma forma, se calhar, inconsciente para essa realidade de, ok, eu quero ir para letras, quero ir para a parte da comunicação. Na Portuguese Women in Tech fazemos um trabalho muito grande junto de crianças para que elas possam perceber que podem ir para as engenharias. E nós, em grande medida, aquilo que estamos a tentar fazer é o que é aquilo que me fizeram inconscientemente, que foi guiar-me num caminho, mostrando-me que ele era possível de ser o meu futuro. E na Portuguese Women in Tech fazemos isso, levando às crianças a oportunidade de eles perceberem o que é um engenheiro, o que é que faz um engenheiro, o que é que se faz nas tecnologias, não é? E, portanto, acho que é um bocado essa a realidade. Muitas vezes nós não sabemos, mas se olharmos à nossa volta, vai haver um tio que faz qualquer coisa no trabalho dele ou que faz qualquer coisa nas suas horas vagas que nos desperta imenso interesse. E, portanto, lá está, numa fase muito inicial, temos que escolher aquilo que queremos ser quando formos grandes. Muitas vezes numa ótica de ilusão de, eu gostava de fazer isto ou aquilo, mas se tentarmos olhar e perceber, ok, quem é que eu conheço, o que é que faz e que interesse é que isso desperta em mim ou não, se calhar é mais fácil, de uma forma mais palpável, perceber, eu gosto mesmo disto, acho isto mesmo interessante, e se calhar é realmente por aqui que eu gostava de explorar. Portanto, diria que é um pouco por aí. Ok, excelente. Se eu precisar aqui de uma career coach, eu já sei quem é que vou buscar. Gostei muito dessas palavras. Não sei, achas que sim? Acho que vai ajudar aqui a malta a traçar já um plano inicial, pelo menos um draft. Muito bem. Boa, parece-me bem. Ok, excelente. Neste teu percurso aqui, ao longo destes mais de uma década profissional, há aqui uma função que se destaca, a função de founder. Tu já começaste muita coisa do zero, ajudaste a crescer, ajudaste a expandir. Como é que tu avalias se algo tem pernas para andar, tem potencial e se vale a pena investir o teu tempo, o teu foco, muitas vezes sem haver sequer um retorno financeiro envolvido logo à partida? Como é que fazes esta avaliação? Se calhar, se me permitires, vou contar duas pequenas histórias que depois me vão levar a responder à questão. E se eventualmente eu me perder, recorda uma questão mais à frente, ok? Ok, nós adoramos histórias, vamos a isso. Bom, então, duas histórias que eu acho que são importantes. A primeira história, eu saí da faculdade e fiquei logo a trabalhar numa agência e depois trabalhei numa ramificação dessa primeira agência e depois numa segunda agência, ok? Portanto, para todos os efeitos foram quase 3 agências. Com experiências espetaculares, portanto, eu muito jovem, saí da faculdade e fiquei logo, experiências espetaculares para aprender, mas também experiências espetaculares para perceber eu não gosto de determinadas coisas, quer no contexto da execução do trabalho propriamente dito, quer no contexto da gestão das pessoas, da forma como lidavam comigo, da forma como me impunham coisas e tudo mais. Até que chegou uma situação em que eu, na altura ainda a viver em casa dos pais, comentei, não estou feliz, eu sei que sou muito nova para dizer isto, portanto, a primeira coisa, existe aquela barreira de tu sentires que não te é permitido ter essa ideia e essa opinião, não é? Acabaste de entrar no mercado de trabalho, já estás com esquisitices, portanto, há muito essa ideia. Se calhar sou muito nova para dizer isto, mas não estou feliz, não é isto que eu quero fazer, não gosto da forma como as coisas acontecem no dia-a-dia, e aquilo que eu sinto é que eu tenho a capacidade de fazer se me deixarem fazer. Se me estão a castrar e se me estão a limitar aquilo que eu quero tentar propor fazer diferente, automaticamente estou-me a tirar aqui o caminho e a possibilidade. E a primeira história é um bocadinho contar que muitas vezes a nossa rede de suporte à nossa volta pode não ser óbvia, mas está lá. E a primeira, no meu caso, foi os meus pais dizerem: tu fome não vais passar, portanto, pão e água e no limite de sopas vão estar na mesa, enquanto estiveres aqui, faz o que queres fazer. O que é que queres fazer? E foi assim, portanto, respondendo aí à primeira pergunta, foi assim que surgiu o meu primeiro projeto, que foi a Liliana a trabalhar como freelancer, não é? O meu primeiro projeto foi a Liliana a título individual, não foi a criar uma empresa ou um projeto, um negócio, foi,
ok, então eu vou ser freelancer. Como é que isto se faz? Que me leva ao ponto seguinte, que é quem é que eu sou, ninguém me conhece no meio, como é que eu me vou apresentar e como é que eu vou iniciar o meu percurso. E começou muito numa ótica de, ok, se eu tenho que me fazer conhecer, o que é que eu posso fazer para me fazer conhecer? E aquilo que para mim foi imediato foi, eu quero falar com potenciais parceiros ou potenciais entidades que me possam vir a contratar serviços, não a contratar-me. Portanto, ok, eu vou criar um evento em que eu convido essas pessoas para serem speakers do evento. Portanto, primeiro passo, existirá uma validação por parte dessas pessoas em que eu não estou a cravar-lhes nada, eu estou a convidá-los para eles serem a cereja no topo do bolo de uma atividade, não é? De uma iniciativa, a dar-lhes ali um bocadinho de um ar mais pomposo. E abrir essa porta para eles me conhecerem e eu abrir essa porta de contacto com eles e ser mais fácil e mais permeável desse ponto em diante algumas coisas acontecerem. E, portanto, nasceu assim o Press Pause, foi um evento que eu criei de networking, em que era networking para criativos, de final de tarde, num café, em que a malta juntava-se, partilhava ideias, o típico evento de networking que hoje em dia existe aos pontapés e que há 11 anos atrás não existiam assim tantos. E isso foi um primeiro passo também, hoje em dia olhando para trás, mega relevante, não só porque me ajudou a fazer aquilo que eu tinha em mente, mas também me ajudou a pôr a mão na massa e fazer. E perceber como é que era, como é que não era, o que é que funcionava, o que é que não funcionava. Respondendo à tua pergunta, tudo começou assim, ok? Eu comecei a criar negócios, entre aspas, assim. A criar-me a mim e a criar algo que me mostrasse a mim. E a partir daí, a perceber que se calhar eu sou efetivamente empreendedora. Portanto, aquele perfil de os empreendedores, e é muito importante que existam empreendedores e o que é que eles podem fazer, como é que eles funcionam, vem da drive que tu tens que ter ou da compreensão que tu tens que ter que podes contribuir com alguma coisa para a realidade profissional tua e dos outros e depois identificar as oportunidades. É importante dizer que há muita coisa que eu fiz e que foi para o lixo. Não é? Houve muita coisa que eu fiz que eu achava que era a última cena, a última bolacha do pacote e que depois de fazer investimento a nível de criação de identidade, de website, de começar a comunicar, de dedicação de tempo, não é só investimento financeiro, é investimento de tempo, tentar desbloquear oportunidades, perceber, ok, isto se calhar com alguma taxa de esforço a mais até poderia eventualmente dar em alguma coisa, mas já devia ter dado alguma coisa com esta taxa de esforço. Portanto, se não dá, se calhar efetivamente é porque não é para acontecer. Portanto, esse é o primeiro ponto. Muitas vezes fazemos coisas e depois temos que ter a capacidade de perceber que não vai funcionar. E não funciona, está tudo bem. A lógica do é preciso falhar para perceber o que vem a seguir é verdade. E eu sei que obviamente também se fala, muitas vezes fala-se de um ponto de privilégio, de dizer tens que falhar para perceber o que é que vem a seguir. E há muitas pessoas que a pressão que sentem é eu não posso falhar, porque esta é a minha oportunidade. E se isto não funcionar a seguir não vou conseguir fazer mais nada. E também entendo que isso seja uma realidade. O que eu acho que tem que se tentar fazer é encontrar um meio termo. Se tu tens um emprego estável, se calhar não largas tudo para ir fazer uma coisa do zero sem saberes, mas podes fazer em paralelo. Primeira coisa, não é? Ou então, podes pôr os ovos todos na cesta e seja o que Deus quiser e vais dar tudo para, não é? E faz parte. E se calhar daqui a um ano não vai dar e tu vais encontrar outra oportunidade. Aquilo que vais levar daqui é quanto mais não seja o conhecimento de fiz assim e não deu, ou fiz assim e deu, mas depois deixou de dar, o que é que mudou, o que é que falhou, o que é que devia ter feito de forma diferente. Eu acho que também há muito essa ideia de fazer e não correr bem é uma falha. Não, é uma oportunidade de aprendizagem. Não é? Obviamente, quanto menos obrigações tu tiveres, mais fácil é tu teres esta forma de estar relativamente às situações. Se tiveres filhos, casa para pagar e tudo mais, naturalmente vais sentindo outros pesos, não é? Mas é sempre uma questão de pôr as coisas na balança e perceber onde é que está o meu limite, ou onde é que está a minha porta de abertura, a minha abertura para novas oportunidades. Pronto. E de certa forma eu acho que a resposta à tua pergunta é ter a capacidade de perceber o que é viável e o que é que não é, não ter medo de tentar e perceber, porque só se tentares é que vais conseguir ter essa compreensão, e balizar muito bem onde é que está o teu limite. E lá está. Eu tenho vários projetos a correr em paralelo, portanto, na ótica de empreendedor e de gostar de ter trabalho. Também vem o ditado quem corre por gosto não cansa, tudo isso encaixa aqui nesta parte da história. Mas também vem a capacidade de perceber que houve coisas que ficaram pelo caminho. E houve coisas que não ficaram pelo caminho, mas que a minha taxa de esforço para que elas continuem a existir é muito reduzida. E o que der dá e o que não der não dá. Isso também é um ponto importante, que é muitas vezes não é make it or break it. Pode ser make it or let it go with the flow and we'll see where it goes. Também pode ser um bocado por aí. Tocas aqui em pontos fulcrais, não é? Desde ser o início, alguém muito novo que, não pode ser só isto. Eu identifico-me muito com essa sensação e foi por isso que eu me despedi e fui viajar muito contra o ei, vais viajar, vais perder o teu trabalho,
depois vais voltar e não vai haver. Ai, Exatamente. ai, É que aquilo está seguro, e se depois tu fores, deixas de estar ali, não é? agarra. Até o teres o ninho, não é? Eu acho que eu demorei muitos anos a perceber esse ninho, não é? Eu culpava muito os meus pais porque eles não eram tipo, bora, vai, segue em frente, arrisca tudo. Não, eles eram o outro lado, não é? Oh, estás a trabalhar na Sonai, segura-te, isso é ótimo. E agora valorizo que eles tinham isso, comida e roupa lavada, não é? Isso é o que eles devem ser, na verdade. E depois tocas num ponto que eu acho que hoje é muito difícil as pessoas trabalharem, que é essa paciência e essa calma de, ok, eu não preciso de ser 880, não é? Esse sweet spot. E há várias vias de pensamento. Há quem diga que tens que ter esse plan B, plan C, porque mantém-te confortável, seguro, como estavas a dizer, se eu tenho um trabalho full-time não preciso deixar já, ir a correr, tentar outra coisa, e há quem ache que é exatamente ao contrário, quando tu tens um plano B, então tu não vais dar tudo. Pronto, eu sou mais da primeira via, de ok, se tu estás confortável, é um sweet spot, mas queres começar a explorar outra coisa, aí faz sentido. E aí não perdes os teus pilares, não é? Não perdes a tua saúde mental, a tua segurança, não deixas de dormir à noite, mas consegues realmente estar a construir algo que tu gostas, que te entusiasma e que eventualmente pode dar alguma coisa e tu decidires que vai ser para ali o teu foco ou não, ou podes deixar correr aí com o flow, como estamos aqui a falar, não? Muito bem, aqui muita coisa nova. Então, o que é que eu pensei aqui em explorarmos em seguida? Neste teu caminho de founder e hoje também como CEO da Fez Agency, já tiveste aqui de contratar e potencialmente despedir algumas pessoas. A maioria dos nossos ouvintes são profissionais que trabalham por conta de outrem, seja a full-time ou seja como freelancer, como tu também exploraste aqui, com clientes. Mas hoje nós queremos que nos ajudes aqui a compreender o outro lado, o lado da empresa. Então eu começo por algo bastante direto, digamos assim. É fácil contratar a pessoa certa para o nosso negócio? Uma tricky question, na verdade. Porque eu acho que temos que dividir aqui dois lados do profissional, que é o profissional expert em determinado tema que tem o conhecimento necessário e a esse nível é fácil contratar, ou seja, existem muitas pessoas no mercado com mais ou menos experiência, obviamente depois aí depende daquilo que tu procuras, mas é fácil encontrar pessoas com o know-how. O que é difícil é encontrar pessoas que têm as restantes soft skills associadas ao know-how, ou seja, um perfil positivo de um potencial colaborador é alguém que te consegue transmitir não só a noção do conhecimento técnico, mas também a noção e a disponibilidade para serem parte da empresa e parte da equipa. Isto tocando aqui em dois pontos de o que é que são as empresas hoje em dia, não é? Antigamente as empresas havia muita ideia de que o dono da empresa está ali focadíssimo na sua realidade, quer é engordar a sua conta bancária, está zero preocupado com os colaboradores e com aquilo que as pessoas necessitam e como tal, existia muito essa ideia. Hoje em dia, e eu gosto de me colocar nesse segundo perfil, que é nós queremos evoluir as nossas empresas, é para isso que as criamos, mas queremos ser respeitosos do colaborador, queremos contribuir para a sua felicidade no trabalho, queremos garantir que a cultura da empresa é positiva e a maior parte das pessoas vem com os anticorpos à moda antiga, os anticorpos de más experiências, de terem sido maltratados, de não ter havido um respeito pela sua pessoa, não só enquanto profissional, mas enquanto pessoa, pelas suas necessidades pessoais e tudo mais, o que faz com que muita gente chegue ao mercado de trabalho ou esteja no mercado de trabalho com uma visão de a empresa ou o dono da empresa é sempre o mal da fita, quando não é essa a realidade. Eu acho que aqui a resposta direta à tua questão é difícil contratar alguém que traga a capacidade de ver os dois lados. Que acho que é isso que é muito importante hoje em dia e que muitas vezes as pessoas não têm, que é perceber o seu lado enquanto colaborador e perceber o lado da empresa enquanto entidade que necessita desses colaboradores, mas também precisa que determinadas características sejam cumpridas ou determinadas perfis sejam tidos em consideração para dar resposta às necessidades que as empresas têm. E quando eu digo isto é garantir que não olham para a empresa ou não olham para o dono da empresa, o CEO da empresa, como alguém que só está ali para nos fazer mal. Não, está ali com as mesmas dúvidas, com as mesmas necessidades que o colaborador também tem, também num processo de aprendizagem, também num processo de adaptação, também num processo de tentar perceber e fazer jogo de cintura relativamente a quais são as nossas necessidades enquanto empresa para podermos evoluir ou para podermos pelo menos estar positivos a nível financeiro, a nível de progressão, a nível de capacidade de resposta ao nosso cliente.
mas ao mesmo tempo, ok, o que é que os nossos colaboradores precisam? O que é que eles nos estão a pedir? De que forma é que podemos acomodar essas necessidades? E eu acho que já estamos aqui a entrar noutros territórios para potenciais questões seguintes, mas a resposta direta é difícil contratar porque raramente consegues encontrar pessoas que trazem este perfil híbrido de terem a capacidade de estar e de olhar para os dois lados. Portanto, basicamente, acho que é esta aqui o grande desafio, passa por aqui. Sim, tu tocaste exatamente nos pontos que eu às vezes tento trabalhar com as nossas alunas, que é, eu gostava de conseguir abrir aqui assim um cérebrozinho, não é? Abrir aqui uma tampa e pôr lá dentro o que é a preocupação do outro lado, não é? De quem gera uma empresa, de faturar, de pagar impostos, de pagar segurança social em cima, de pagar prémios, de manter as pessoas satisfeitas, de manter os clientes satisfeitos, continuar o ramo-ramo do dia a dia com tanta burocracia e tanto número e ainda nisto tentar que as pessoas estejam felizes e que queiram É ficar, isso. não é? É mesmo isso, é mesmo isso. É tão difícil ter É. este outro lado. Sim, é porque muitas vezes o colaborador aquilo que vê é, ok, eu estou a trabalhar que me farto, portanto a empresa deve estar cheia de dinheiro, ok? E Logo, eu assumo. perdi, logo, é o imediato. E eu perdi, por exemplo, a semana passada, eu perdi a semana a fazer controle de custos. Em que é que estamos a gastar? Que ferramentas é que temos? O que é que estamos a pagar? Olha, estamos a pagar aqui coisas a mais, estamos a pagar aqui coisas que já não são necessárias. Ou seja, isto é uma pequena fatia do meu dia a dia de gestão de empresa, né? De pagamento de custos, de pagamento de fornecedores, de pagamento de impostos, de negociação, de tentar trazer trabalho para continuar o fluxo de vendas, de garantir que as coisas depois são acomodadas dentro da equipa e que funcionam. Portanto, a minha preocupação não é ir de férias, e isto é muito interessante, e eu nunca usei este argumento numa conversa com um colaborador, mas é uma coisa que está muito presente na minha cabeça, que é, eu não sou a dona da empresa que vai de férias, desaparece, quem está, está, quem não está, não está, façam o que fizerem e não quero saber. Não. Eu sou alguém que está presente, que está no dia a dia da empresa, que contribui, que ajuda no sentido de executa tarefas para facilitar determinados processos, que está atenta, que tenta trazer soluções. E nessa ótica, aquilo que eu procuro é que os colaboradores compreendam isso e que deem a resposta que eu preciso que eles deem. Ou seja, muitas vezes é ótimo ter colaboradores que contribuem positivamente para a conversa no sentido de trazer soluções e de se disponibilizarem para eles serem a solução. E isto é um ponto importante, porque muitas vezes a forma de estar do colaborador é a obrigação é da empresa, a obrigação é da dona da empresa. Eu só estou aqui para fazer o meu trabalho. O Exato, problema é que isso torna o processo mais moroso, mais complexo e mais difícil para todos. Para, claro. para mim, porque tenho que resolver o problema, tenho que encontrar a solução, tenho que resolver os problemas que muitas vezes são criados pelos colaboradores porque não querem resolver o problema, não é? E então são duas layers de problema. E Sim. depois tentar fazer com que tudo esteja bem. E, portanto, é difícil. O jogo de cintura é difícil. E eu não estou nisto numa posição de coitadinha da Liliana, não é isso. Mas é muito complicado a esse nível, não é? Porque a lei está do lado do colaborador, a lei não está do lado da empresa, e eu concordo com isso quando falamos de grandes empresas. Quando falamos de pequenas, médias empresas que querem que as coisas evoluem, que sejam positivas para toda a gente, que, ok, eu consegui faturar mais, é sinal que consigo chegar ao final do ano e dar prémios ou aumentar a equipa. Mas para isso preciso que a estrutura acompanhe esse racional, não é? E a maior parte das vezes o que acontece é o pedir, 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 mas não contribuir para que o que está a ser pedido possa ser concretizado. E é aqui que está muitas vezes a dor, a dor do meu lado. É um bocado por aí. Sim, é verdade. Pois há aqui um sweet spot muito difícil, não é? Porque se a pessoa não tem autonomia, queixa-se porque não tem autonomia, mas se tem autonomia, queixa-se porque acha que aquilo não é o trabalho dela, não Sim, é? sim. Ou que A não está nível a ser salarial, guiada. igual. Ou que não está a ser guiada, Sim, não tem exatamente. suporte. Sim, exatamente. Já tive estas discussões várias vezes, não é? Porque querem fazer mais e ser autónomos, é uma coisa, mas quando essa autonomia existe, as coisas não avançam. Não avançam porque, porque não sei muito bem para onde ir, mas não querias autonomia para conseguires avançar. Porque isso ainda é outro Exatamente. ponto, não é? Que é, geralmente toda a minha equipa tem autonomia, ok? Dentro daquilo que é a sua área de trabalho. Portanto, imagina, quando é passado um projeto novo, é dado o contexto do projeto, é dado todo o alinhamento que existiu, é feita uma call de onboarding do cliente em conjunto com o colaborador para que exista uma compreensão de parte a parte do que é que foi adjudicado, qual é que é a implementação, quais é que são os timelines e tudo mais, que nos leva ao ponto seguinte, que é, ok, tu tens todo o conhecimento técnico necessário para avançar, tens o contacto direto com o cliente, sabes o que é para executar e quais é que são os timings, força. E muitas vezes as coisas não avançam se tu não fores lá tocar e perguntar, então como é que estamos? Não te esqueças que é para entregar não sei o quê, não sei quando. E no momento em que não fazes isso, as coisas falham. Portanto, é muito difícil de gerir, dares autonomia e não sufocares o colaborador para não te virem com um discurso de mas tu deste-me autonomia e agora estás em cima de mim. Ok, estou em cima de ti se eu não vir as coisas a avançar, não é?
Portanto, passamos constantemente em Excel, estamos sempre nisto. Sempre a ver Verdade. onde é que podes calcar sem criar aqui uma situação de conflito, que lá está, depois vem o ponto seguinte, que é a lei não está do lado da empresa, está do lado do colaborador, e qualquer conflito que exista já temos um problema. Agora, voltamos ao ponto que eu mencionei logo no início, que é o meu intuito não quer causar problemas, não quer. O meu intuito é para as coisas avançarem, eu preciso que avancemos todos. Ponto. E algumas vezes vou ter que colocar mais pressão nos sítios e outras noutros para que as coisas consigam avançar. Porque se não for isso, também não é fazer gestão de uma empresa e de uma equipa. É só deixar, lá está, go with the flow. E uma coisa é, há projetos em que eu consigo go with the flow. Mas depois há projetos que me pagam as contas. E os que me pagam as contas eu não posso deixar rolar, tenho que ir atrás, não é? E Exatamente. é um pouco. Esse sweet spot é muito difícil. Muito, muito difícil. É aí que está o grande desafio. Ok. E se nós pensarmos agora nesse profissional, nós gostamos de lhe chamar profissional de alto impacto, Uhum, aquele perfil que tu procuraste, pá, tem potencial, parece já ter resultados comprovados, tu avanças, contratas, a pessoa começa a primeira semana, a segunda semana, primeiro mês, primeiros 6 meses, é espetacular, acertaste mesmo em cheio. O que é que tu dirias, imaginando este profissional? uhum, Que é que tu dirias que esta pessoa é, o que é que ela faz e o que é que tem de diferente para ser tão diferenciadora e tão alto impacto dentro da tua empresa, dentro de uma empresa? uhum. Sim, olha, por acaso, e de uma forma muito feliz, posso dizer que temos alguns casos desses. Também temos casos complicados, mas temos alguns casos positivos a esse nível. E eu diria que são essenciais, ok? Essenciais a vários níveis, essenciais para o sucesso da empresa, para o futuro da empresa e do negócio, para a minha capacidade mental, ou seja, o facto de ter estes perfis ajuda-me de uma forma brutal porque me retiram peso de cima, e quando eu digo peso não é despreocupar-me com o negócio, é saber que as coisas estão a avançar. Eu posso estar a tomar conta, entre aspas, no sentido de está a acontecer, estão a ser executados, estamos a fazer as entregas que temos que fazer, mas de uma forma mais desprendida do que aquele peso de tem que ser e sei que esta pessoa se calhar me vai falhar. O perfil destas pessoas geralmente passa muito por não só ter a capacidade técnica, e o conhecimento de como fazer, passa também por terem a disponibilidade para o extra mile, ok? Quando eu digo extra mile, não é a hora extra não paga e coisas do género, mas é saber que eu, às 6h10, se mandar uma mensagem, existe uma resposta, não me vão deixar pendurados. Um, Vem também aqui a componente do contributo extra àquilo que são as suas tarefas, que é a disponibilidade para contribuírem com ideias, com soluções, com proativamente trazerem outras coisas para dentro de portas, com dizer vi isto ou vi aquilo e acho que pode ser aqui um exemplo interessante para explorarmos, para perceber como é que pode fazer sentido dentro da empresa e muitas vezes serem tão simplesmente como ombros amigos, digamos assim. Ou seja, pessoas que percebem que tu não estás bem, no sentido de teres capacidade de fazer tudo aquilo que tens em cima de ti e dar resposta a tudo aquilo, e dizerem quanto mais não seja, olha, se precisas de ajuda com alguma coisa, estou aqui. Que tu não vais dizer a um colaborador, sim, sim, olha, preciso mesmo que me ajudes a resolver um problema mega grave com outro colaborador, por exemplo. Não vais dizer isso. Mas saberes que tens uma compreensão por parte daquele colaborador é extremamente positivo. E depois serem suportas de toda a equipa, ou seja, pessoas que estão disponíveis para apoiarem, ajudarem, clarificarem dúvidas, portanto, muito, muito à volta disso. Temos algumas pessoas dessas na equipa e aquilo que eu tento sempre fazer é garantir que eles sabem o quão appreciated eles são, ou seja, o quão uma mais-valia eles são e de que forma é que a empresa reconhece isso e valoriza isso. E isso pode estar no bónus no final do ano, pode estar numa negociação de um aumento de vencimento, mas também pode estar numa compreensão de situações pessoais e facilitamos situações pessoais, dias de baixa que são pagos na mesma, a palavra está sempre presente, o agradecimento está sempre presente, e isto é algo que eu tento sempre garantir, que é o agradecimento, o obrigado ou por favor, estar sempre presente, portanto, uma relação de respeito para com os profissionais, todos, mas obviamente que aquele perfil que estamos a falar, ter isso ainda mais em consideração. Portanto, haver muito aqui este tipo de cuidado para que as pessoas percebam, ok, estou a contribuir para a empresa, mas a empresa reconhece isso e não é apenas não sou apenas mais um, e no final do mês ou no final do ano é um check na lista de está a avançar, está tudo a correr bem e não existe reconhecimento nenhum. Portanto, dentro das nossas capacidades financeiras e motivacionais, é algo que eu tento sempre reconhecer pelo valor que as pessoas têm.
e tento sempre motivar o restante da equipa não a dizer, olha, façam como A ou como B, tem que ser chapa assim para os outros, não é verdade, as pessoas são todas diferentes, mas perceberem que aqueles perfis são realmente uma ajuda e, portanto, se todos tentarmos aproximar-nos dessa forma de estar, vai ajudar a empresa como um todo. E é aquilo que eu tento, de certa forma, trazer também para as conversas que tenho com todos os membros da equipa. Excelente. Ou seja, é mesmo não só saber fazer, não é? Tu tocaste aqui nas skills técnicas do Kumo, mas também o Uhum. saber ser, não é? E Sim, saber estar, exatamente. digamos assim. Porque no Sim. final, nós dizemos isto muitas vezes, é tudo sobre pessoas, não é? Exatamente, sem Então, dúvida, sem dúvida. E eu digo isso muitas vezes. Ao longo destes últimos anos, a empresa tem, obviamente, flutuações financeiras, motivacionais, de mais ou menos trabalho. Nós trabalhamos imenso durante a pandemia e tivemos um decréscimo brutal depois da pandemia, portanto, foi notório e sentimos isso, e isso, obviamente, traz constrangimentos financeiros, traz dificuldades, traz questões motivacionais, traz dúvidas. No caso, trouxe várias dúvidas em mim de faz sentido continuar isto? O que é que nós estamos a fazer neste momento? Estamos, não é? É trabalhar para pagar ordenados e não estamos a evoluir, não estamos a crescer, não estamos a conseguir ser positivos. Portanto, há aqui uma série de dúvidas. E aquilo que eu tento sempre dizer à equipa é: nós não temos que ter aquela forma de estar de somos todos família, porque no final do dia não deixa de ser entidade empregadora e colaboradores. Portanto, não, exatamente. não temos de ter necessariamente essa forma de somos todos família. Não, mas a empresa, se estiver bem, a equipa está bem. E vice-versa, se a equipa estiver bem, a empresa está bem. Exatamente. Portanto, é essencial para mim que toda a gente perceba isso e tentar contribuir para que seja, pelo menos no que diz respeito ao lado da empresa, para que seja notório e que nós possamos fazer a nossa parte a esse nível. Portanto, é algo que eu tento sempre trazer, que é a importância de nos apoiarmos mutuamente. E não olhar para a empresa como estou aqui para ganhar um ordenado, é só para isso, não quero saber de mais nada, porque se a empresa daqui a um mês não tiver capacidade de pagar o ordenado porque o colaborador não foi eficaz em executar as suas tarefas e a contribuir, como é que podemos fazê-lo, não é? É muito uma chamada pescadinha de rabo na boca. Portanto, Sim. é aqui que está o Bom. desafio. Sim, eu acho que também a nível do lado do colaborador há muito a ideia de que eu é que estou a arriscar, não é? Ou seja, eu é que estou em risco. A empresa tem a faca e o queijo na mão e olha, se não for eu é outro e não quer saber. Mas hoje, e principalmente agora estando do outro lado, eu sinto que o nosso risco como empresa é Uhum. muito Sim. maior, Sim, não sim, é? sim, sim, Tu sem tens que dúvida. garantir que faturas, consegues pagar, se a pessoa for boa e te ajudar, excelente. Mas o risco de contratares alguém que não o é, não é? Ou que simplesmente É está isso. cansado, ou que depois tem um problema pessoal, ou que afinal não era aquilo que correspondia às expectativas, ou que simplesmente fica frustrado e não consegue entregar, e depois. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu digo muitas vezes, a taxa de esforço de encontrar uma pessoa, contratá-la, fazer onboarding, explicar-lhes os processos, casá-la com o resto da equipa, pô-la em contacto, não quero essa taxa de Enorme. esforço. Portanto, eu prefiro que as coisas Enorme. funcionem com quem está na equipa, e há um Claro. ponto importante que é, nós muitas vezes contratamos com base na recomendação dos próprios membros da equipa, justamente já para facilitar potenciais situações de fricção com pessoas totalmente novas que não têm contacto com ninguém da equipa. Portanto, já temos isso em consideração. Um, e digo muitas vezes isso, que é trazer alguém novo para a estrutura dá-nos tanto mais trabalho que eu prefiro fazer as coisas bem e ter as pessoas felizes para que tudo funcione. E isso, pá, depois, naturalmente, e voltando ao ponto de altos e baixos, e coisas correm bem e correm menos bem, consegue-se perfeitamente perceber quando as coisas estão a funcionar. Percebe-se na motivação das pessoas, na interação, Ah, nos discursos, nós fazemos team buildings regulares, na forma de estar nos discursos, no resultado dos projetos. Temos feito alguns projetos mega, mega interessantes para empresas bastante grandes e os resultados têm sido espetaculares. Porquê? Porque as pessoas estão numa fase de união, de trabalho conjunto, de claro. motivação. Pá, isso é espetacular. E aquilo que eu digo sempre, primeira coisa é obrigado a todos pelo vosso contributo para isto. E a seguir é, pá, quão fixe é nós termos feito isto, não é? Portanto, é sinal que as coisas estão a funcionar, que estamos alinhados, não é? Que a máquina está aliada e que a coisa está a funcionar. E eu acho que a sensação de satisfação e felicidade que toda a gente sente nesses momentos, Ah, acho que é we're trying to make it work again, não é? Portanto, tentar recuperar e fazer outras vezes, porque acho que é mesmo motivador. Pá, relativamente às questões da empresa, de pagar ordenados, de pagar impostos, de pagar fornecedores, de garantir que temos fundo de maneio, porque quando tentamos que existam projetos maiores, significa que tu vais receber a 60 ou 90 dias. Portanto, tu tens de ter fundo de maneio para pagar os teus ordenados e pagar tudo aquilo que tens que pagar, independentemente daquele pagamento ter entrado ou não.
E, portanto, a sensibilidade das pessoas para essa realidade é também mega relevante, porque isso vai impactar Exatamente. muitas vezes a capacidade que podemos ter de fazer outras coisas ou não, ou até de ir a jogo em alguns projetos ou não. Há projetos que nós não vamos a jogo porque eu sei como é que vão ser as formas de pagamento e nós não vamos ter capacidade de dar resposta a isso. E isso são preocupações minhas, não é? Que eu tento não chatear ninguém com elas, mas que depois compreendo que não dá a visão total à equipa, mas a equipa também tem que ter aqui um bocadinho um voto de fé, se conhecer a pessoa que está a liderar a empresa, um voto de fé de estar a tentar fazer o melhor que consegue, o melhor que sabe e o melhor possível para a empresa e para nós, não é? E lá Como é está, que a pessoa voltamos. consegue saber isso? Ou seja, eu acho que isso é um tema que as nossas pessoas enfrentam muito, que é Uhum, estão frustradas, não entendem as decisões da chefia, não entendem as decisões da liderança e acham que são as erradas. Mas uhum, muitas vezes é porque não sabem a história toda. Como sim. é o que é que tu dirias a um colaborador que está nessa situação, para ele tentar ver as coisas de outra perspectiva? Olha, a primeira coisa é nós basta uma interação ou uma conversa e conseguimos perceber quem é que estamos à frente, para o bem e para o mal, e para o lado do colaborador e do empregador. Há muitas situações em que eu estou com a minha equipa em calls com outras entidades clientes e vejo a interação claramente do líder para com os restantes membros da equipa e percebo à nossa frente sem qualquer questão e critério. E até são conversas que eu depois tenho com a minha equipa depois, que é, olha, não deve ser fácil porque aquela interação ali não correu bem. E, ou seja, é relativamente simples e nós conseguimos logo perceber. É fácil, não é fácil? É uma pessoa que compreende, que não compreende, que claramente sabe estar, trata-nos bem, não é só à frente do cliente ou do fornecedor, trata-nos de uma maneira e atrás é outra. Isso acho que tem que dar logo ali a base de compreensão para, ok, o líder desta empresa em que eu estou a trabalhar tenha um perfil positivo ou negativo. Se quisermos simplificar o discurso e colocar a coisa desta forma, não é? Eu acho que rapidamente consegues perceber aquela pessoa está ali para ser, é boa pessoa e quer fazer as coisas bem, de pá, não gosto do perfil, não gosto da forma de estar, não me agrada. E a partir daí quase consegues construir em cima dessa base de compreensão daquele perfil e daquela pessoa, consegues construir uma, ou deverias pelo menos conseguir construir uma camadas de compreensão relativamente às situações. Se assumires que a pessoa é boa pessoa e que está a fazer o melhor que pode, não é? E eu acho que tem que haver uma camada de compreensão de não vai fazer nada para nos prejudicar, se há determinadas coisas que estão a acontecer de determinada forma, apesar de eu não compreender, deve haver uma razão para. E isto Exatamente. são desafios que eu tenho regularmente. Eu tive situações com colaboradores porque eles não percebiam determinadas situações, até que eu lhes expliquei tudo tintim por tintim. E isso vai-me levar ao ponto seguinte, que é existem empresas que são 1000% transparentes. Os vencimentos, o que é que foi faturado, o que é que não foi, por aí fora. Mas isto não é uma obrigação das empresas. São empresas que querem ou não fazê-lo dessa forma. E muitas vezes o colaborador não tem essa compreensão. Acha que agora as empresas hoje em dia são todas transparentes e tudo tem que ser contado a um ínfimo detalhe. Mas não tem. Tu podes querer fazê-lo ou podes não querer fazê-lo. E eu passei muito tempo a combater essa realidade de, pá, não, as pessoas têm que assumir que eu estou a fazer determinada coisa é porque existe um motivo. Pá, e eles têm Uhum. que compreender isso e acomodar pedidos que eu faço mediante determinadas coisas. E depois percebi que havia toda uma entropia a esse nível. E então fui para o nível seguinte, que é, não é partilhar tudo, mas é partilhar o suficiente para que as pessoas consigam compreender o que é que se passa e para onde é que nós queremos ir. E é por isso que há determinadas decisões. Determinadas decisões que podem ser de investimento ou não, de contratação ou não, de mudança de perfil de cliente que se procura, de ser possível ou não aumentar, de ser possível ou não haver bónus, tudo isso. Que me trouxe uma realidade muito interessante. Trouxe uma realidade de compreensão de determinadas questões dentro da empresa que fez com que colaboradores viessem pedir-me até desculpa por situações que aconteceram, o que foi ótimo. Uhum. E do outro lado, existe uma compreensão tão profunda das dores que a empresa tem que amedrontou alguns colaboradores por acharem, isto não vai correr bem, ou talvez, que lá está. Depois vamos debater a outro ponto da conversa, que é, mas então, é bom ou não é bom mostrar assim tanto da Exatamente. realidade da empresa? Queres mesmo saber, não é? Estás Exatamente. E afinal, preparado queres para mesmo ouvir saber? isto? Exatamente, É exatamente. verdade, sim. E as pessoas muitas vezes não metem, as pessoas não metem isso na balança. Eu se me colocar no lugar do colaborador e se calhar olhando para as minhas oportunidades profissionais antes de ser eu dona da empresa, havia decisões que eram tomadas numa empresa em particular que eu estava constantemente frustrada. E se calhar hoje em dia olho para trás e penso, ok, se calhar as decisões eram porque
havia necessidade de contratar mais perfis de determinadas características e para isso poder acontecer não podia haver aumentos, mas isso era para o bem da empresa. Antes, um pássaro na mão que dois a voar, não é? Exatamente. Ou determinadas coisas são feitas de determinada maneira, eu não concordo, mas existe uma razão para. Porque hoje em dia essa é a minha realidade. Existem decisões que eu tomo, que eu informo a equipa, olha, tomei esta decisão por este motivo, com o intuito de chegar a este resultado. Daqui a 3 meses posso estar a dizer uma coisa totalmente diferente. Mas neste momento, este é o motivo que me levou a este caminho. É esta tomada de decisão, é este percurso que vamos tentar concretizar. Um, as pessoas não têm a capacidade muitas vezes de ver isso. O que é que as pessoas veem? Veem o vencimento ao final do mês, veem a empresa ter dito isto ou aquilo que agora está a dizer diferente e não percebem que houve um acontecimento que fez com que houvesse uma mudança da tomada de decisão. E isto eu estou sempre a partir do princípio da minha realidade, que é eu quero fazer o melhor para a empresa e para as pessoas que estão comigo na empresa. Não estou a partir do princípio de não quero saber de nada nem ninguém, eu quero é engordar os bolsos e ir à minha vida. Claro. Pá, não é essa a minha forma de estar e não é essa a minha missão. Mas lá está, se tu conseguires perceber logo à partida o tipo de pessoa com quem estás a lidar, acho que podes colocar camadas de compreensão ou não em cima das situações. Eu não peço horas extra. Quando existem situações de horas extra, eu pago as horas extra. Quando existem situações de trabalhar fora de horas, eu dou os dias para complementar os dias, o tempo fora de horas que foi trabalhado extra. E neste caso estou a falar mais de situações de eventos, por exemplo. Temos uma série de perks que são incluídos em cima do vencimento. Existe transparência, damos mais dias de férias, damos o dia do aniversário, damos uma série de perks que as pessoas muitas vezes nem sequer põem na balança. As pessoas põem na balança o que é que eu recebi ao final do mês e não percebem todos os extras que a empresa dá, porque não pode aumentar o vencimento, mas tudo aquilo é dinheiro que está a ser pago ao colaborador. E isso é o tipo de coisas que é muito difícil que as pessoas muitas vezes compreendam. E é o tipo de desafios que temos regularmente. Regularmente temos situações dessas, se calhar mensais, de situações de expectativas que as pessoas têm, que não são cumpridas por determinadas limitações que a empresa tem e que as pessoas não têm a capacidade de olhar à volta e perceber, mas trabalho remotamente, não tenho que andar no trânsito para trás e para a frente, pagam-me isto, pagam-me aquilo, temos subsídio o subsídio de alimentação é pago acima daquilo que é a obrigação, temos mais dias de férias, pá, olhem sempre à volta e tentem perceber, ok, o que é que nos estão a dar a mais que não é só o vencimento no final do mês, porque tudo isso somado, se Conta calhar muito. estás a receber muito, Conta estás a muito. receber muito. Muito mesmo. São desafios que nós temos, que tentamos acomodar e que as pessoas muitas vezes não compreendem que são acomodações para dar resposta às necessidades que elas têm. Mas pronto, acho que divaguei aqui um bocadinho, mas pronto, partilhei um pouco Como das não, dores não é? que Nós temos. temos sempre aqui Sim, imensos assuntos que dá para ramificar sim. muito, muito. Mas tentando nos trazer aqui quase algo, eu vou dizer, aplicável e prático, Uhum, quase hands-on, para, para um colaborador que ainda lhe é difícil, não é? Ter essa visão, ou seja, se eu nunca tivesse tido um negócio próprio, não é? Eu não saberia a pressão que é ter que faturar, pagar a clientes, pagar impostos. Eu acho que nem sequer saberia quanto é que a minha empresa paga por mim, que é uma coisa que eu agora vou sempre ver, não é? uhum. Que É assusta, isso. não é? É grave, é muito grave. É muito grave mesmo. O que é que tu dirias, ou o que é que tu irias sugerir a alguém que não tem essa experiência de empreendedor, de ser founder, de realmente perceber o peso que é estar do outro lado, para começar a mudar a sua própria crença, não é? Ou seja, eu acredito muito que nós temos que mudar a nossa visão, a nossa perspectiva, para conseguir olhar para a empresa como algo que integra connosco. Então, Uhum, acreditar que se eu me esforçar, se eu entregar à empresa valor, se eu garantir que o meu role ali dentro tem impacto e o impacto positivo, a empresa vai crescer e eu vou crescer com ela. Então, de que forma é que eu consigo, dentro da minha empresa hoje, conseguir fazer esta descoberta de como é que eu crio valor, como é que eu consigo ser este profissional de alto impacto, como é que eu consigo ir de encontro ao que é expectável na minha função e fazer esse extra mile. O que é que eu posso fazer? O que é que tu gostarias que um colaborador teu fizesse? Ou como é que poderias chegar a esse nível de uhum, profissional de alto impacto? uhum. Olha, eu acho que o primeiro ponto e o principal ponto é falares com a tua chefia. É perceberes qual é que é a realidade da empresa, quais é que são as ambições que existem, de que forma é que eu posso contribuir para essas ambições, de que forma é que eu posso fazer além daquilo que é o que está, o job role que está no papel para o qual eu fui contratado.
assumindo a transparência dentro da empresa e a disponibilidade de partilha de informação, vão-te dar o contexto necessário, vão dar o contexto necessário para que as pessoas possam perceber, ok, estas são as ambições, estes são os pontos de ambição, estas são as expectativas até, por exemplo, ao final do ano. É aqui que sentem maior necessidade, é aqui que existe maior fricção e eu posso tentar trazer soluções para aqui. Eu tenho um know-how, eu já passei por determinada situação que eu acho que pode contribuir para aqui. Portanto, eu acho que esse é o primeiro ponto e adorava e adoro quando qualquer pessoa da equipa me pede uma conversa e diz, Liana, olha, gostava de tentar perceber o que é que eu posso fazer melhor, como é que as coisas estão, de que forma é que posso contribuir e por aí fora. Nós na empresa fazemos internal chats de 3 em 3 meses, seguidos de um company status, ou melhor, company status seguido de internal chats. Portanto, company status em que eu basicamente partilho tudo aquilo que se passa na empresa no momento, dentro daquilo que eu balizei que eram os meus limites de partilha, e isto é importante, pode não ser tudo. Um, Seguido, na mesma semana, uns dias depois, internal chats one-on-ones com toda a gente da equipa. Para quê? Para dar tempo às pessoas de digerirem e depois terem perguntas, partilhas e tudo mais. Mas é sempre um ponto extra quando as pessoas vêm ter comigo separado desses momentos, porque é sinal que estão atentos, que estão a ver o que é que está a acontecer, que estão disponíveis para contribuir e que querem ser parte ativa da conversa. Esse é um primeiro ponto. Se me disserem, ok, mas sou jovem ou não tenho experiência ou acabei de chegar à empresa e não tenho esse conforto, tudo bem. O next level é o teu colega de secretária. O next level é tentar perceber quem é a pessoa que está na empresa já há algum tempo, que já teve a oportunidade de perceber o que é melhor, o que é pior, o que é que tem corrido, o que é que não tem corrido, de que forma é que determinadas situações têm acontecido. Portanto, esse é quase absorver ali o histórico da empresa num profissional que já lá estava e que, por não ser um cargo de chefia, vai ter maior capacidade de encaixe ou maior disponibilidade para, se calhar, partilhar algumas coisas com pessoas que acabaram de chegar. Portanto, eu diria que é um pouco por aí. E depois, há todo um admirável mundo de podcasts, de livros, videoseries e por aí fora, que Verdade. podem partilhar um pouco qual é que é a expectativa que as empresas têm para os colaboradores e muitas vezes compreender em profundidade a realidade das empresas. E, por exemplo, há chamamos-lhe um influencer americano que eu sigo, que tem uma série de livros editados e por aí fora, que é o Hormozy, pá, que tem vídeos, por exemplo, de quanto é que custa um colaborador para uma empresa e como é que tu podes explicar ao colaborador que não o consegues aumentar. E isto, obviamente, que quando estás numa posição de chefia da empresa, isto é mais interessante para ti. Nenhum colaborador quer ver um vídeo que te vai dizer que não vais ser aumentado tão cedo. Mas a realidade é que ver esse tipo de conteúdo vai-te abrir a porta para uma maior compreensão de quando Claro que houver uma sim. conversa na empresa sobre situações semelhantes. E, Isso mesmo. portanto, muitas vezes ou seja, com isto o que eu quero dizer é procurem conteúdo que é conteúdo que não é feito para vocês. Se calhar até é aqui um caminho interessante de olhar para as coisas, que é, se é conteúdo para o empregador, para o líder da empresa, para o diretor de determinado perfil, vão ler esse livro. Esse livro vai-vos dar o conhecimento e a possibilidade de compreensão das dores que esse perfil tem, das realidades da empresa, e por defeito, não é um livro que vocês vão procurar, porque vão assumir, isto não é para mim, é para alguém que está naquela posição. Mas esse é o conhecimento que vocês precisam ter, que é para depois serem mais capazes de compreender aquilo que está a passar na empresa e aquilo que lhes está a ser dito. Acho que se eu me fosse dar uma recomendação a mim, há muitos anos atrás, se calhar teria sido procurar esse tipo de conteúdo, porque ter-me-ia preparado melhor para este momento, em que estou neste momento, não é? E também na altura que estava a trabalhar para terceiros, perceber qual é que era a realidade dessas pessoas e dessas organizações. Portanto, acho que é Muito isso. bom. Excelentes conselhos. Acho que tudo o que deste aqui é bastante mais fácil do que malta. Vão abrir o vosso próprio negócio, sofram as dores todas e depois vão perceber Sim, como sim. é que elas Vão mordem. levar, vão levar porrada e aí já vai ser mais E claro. depois vão Sim, voltar a correr aí para trabalhar full-time numa empresa que é muito mais fácil. Muito sim. bem. Roubaste-me aqui um bocadinho a minha última pergunta, mas eu vou Desculpa. colocar, eu vou Força. colocar, porque acho que também podemos ir aqui um bocadinho mais deep, principalmente vendo que tu começaste muito cedo a questionar-te, não é? De pá, é Uhum. só isto? Será que dá para fazer mais? Será que aqui para fazer umas loucuras, não é? Que é uma das grandes vantagens de ter negócio próprio, é fazermos aqui as nossas loucuras também. Sim. E então, a minha pergunta final é: sabendo o que a Liliana sabe hoje, o que é que tu dirias à Liliana do passado nos primórdios da sua carreira profissional? Não sei se é algo que deva ser partilhado neste episódio do podcast. Estou a brincar. Aqui é para ser Olha, transparente e para chocar as ok. pessoas, por isso é mesmo isso que Totalmente, nós queremos ouvir. totalmente transparente. Muitas vezes passa-me pela cabeça, manda tudo ao ar e vai curtir a vida. Muitas vezes passa. Principalmente quando as coisas não estão bem.
quando as coisas não estão bem e tu te sentes num rato na roda, em que tu sentes que estás a trabalhar para pagar ordenados, para trabalhar para pagar ordenados e andas nisto, porque depois lá está, enquanto entidade empregadora tens obrigações a que não podes falhar e como a lei está do lado do colaborador, se falhares pode correr mal. Ahm, Portanto, muitas vezes tenho aquele feeling de porquê é que eu estou a fazer isto? Porquê é que eu tenho estas dores de cabeça, este peso em cima dos meus ombros? Que não me traz grandes benefícios, porque eu não sou rica, não vivo à grande e à francesa, conduzo um Ferrari e vou de férias para o Mónaco. Não é a realidade que eu tenho, não é? Portanto, se calhar se tivesse uma realidade diferente, estava mais ok com o peso, porque o peso também era gerido por outros e eu só estava a receber os frutos disso. Portanto, numa ótica de transparência, muitas vezes penso, vou mandar tudo ao charco e vou, mas é curtir. Vou para Bali, como vai muita gente, One way pá, ticket, one way ticket tchau. e logo se vê. Exatamente. Agora, o que é que me faz não o fazer? A vontade de fazer algo, literal. A vontade de, para além da responsabilidade que existe, e lá está, vem aqui mais uma vez o ponto de não quero falhar a ninguém que depende, neste caso, dos seus ordenados, da minha responsabilidade para que as suas vidas não sejam depois negativamente impactadas. Um, Existe também uma vontade de fazer algo, de concretizar alguma coisa, de garantir que existem projetos que não desaparecem, que continuam. E eu falo nisto na FES, na Portuguese Marine Tech, noutros projetos em que estou envolvida. Olha, na MedPanda, que é uma associação de defesa animal, que também sou cofundadora e que esteve muito perto de ser terminada, e eu trouxe-lhe aqui um novo fôlego porque senti existe algo mais neste projeto que eu não quero deixar cair. E apesar de me sair do corpo e de me sair dos bolsos, porque sendo uma non-profit, na causa animal então, traz aqui outras complexidades, mas foi eu sentir que se ainda existe algo que possa ser feito, eu não quero não fazer. E é um bocadinho este sentido de responsabilidade de querer garantir que as coisas avançam que me mantém focado em garantir que as coisas avançam. Portanto, eu acho que se tiver que passar aqui uma aprendizagem ou uma recomendação, passa muito por escolham bem os projetos em que vocês querem estar envolvidos e tentem ter a compreensão da importância que eles têm. E com isto, de uma forma ou de outra, somos todos capitalistas, não é? Todos precisamos de ganhar para gastar e todos gastamos mais do que o que devíamos gastar, portanto, também é um dado adquirido. Com isto, eu não quero, o que eu quero dizer é não tem que ser uma situação de um social impact, não é? Não tem que ser impacto social para vocês sentirem, ok, aqui faz sentido pela causa, não é isso. A causa pode ser a vossa vida financeira, o vosso futuro profissional. A questão é encontrem o projeto que faz sentido. E muitas vezes pode ser, ainda tive uma conversa há pouco tempo com uma pessoa amiga, que é, eu não aceitei determinado projeto porque não era o que pagava melhor. Ok, mas se calhar era o que tinha melhores condições, era aquele que as pessoas eram mais corretas, era aquele que geograficamente fazia mais sentido para ti, por estás mais perto de casa, por poderes gerir a tua vida de uma forma diferente. E um ponto seguinte e extremamente importante é, já não vivemos na idade dos nossos pais, em que os empregos eram para a vida. Eu entro numa empresa e estou lá até à reforma e acabou. Não tem que ser assim. Não estou a dizer que não pode ser assim. Estou a dizer que não tem que ser assim. Portanto, não olhem para os empregos como, ok, tem que ser um emprego que me satisfaça plenamente, que eu vou estar aqui para sempre. Não, se calhar vão estar ali 2 ou 3 anos e é ok fazer outra coisa, e é ok fazer outra coisa a seguir, e é ok aceitar um desafio que se calhar até paga menos, mas dá-vos outras skills, outras oportunidades, acesso a outro tipo de coisas, acesso a conhecimento e a experiência que depois vos permitir para uma coisa melhor, diferente, evoluir, não é? Portanto, acho que isso também é. Andamos muitas vezes à procura da galinha dos ovos de ouro e se calhar não vamos encontrar a galinha, vamos encontrar os ovos, um aqui, outro ali, que nos vai Boa. permitir, somewhere along the way, encontrar a galinha, não é? Portanto, acho que seria essa a minha recomendação. Muito bem, vamos sair daqui todos em busca aqui dos ovinhos, um a um. Sim, Gostei muito da exato. analogia, vou roubar. Boa. É a Páscoa. A Páscoa está longe, mas eu já estou a Está pensar longe, nela. mas olha, depende, quando estiverem a ouvir, se calhar já vai estar Sim. mais perto. Liliana, obrigada por teres aceito aqui o Obrigada. nosso convite. Obrigada por teres trazido uma visão tão transparente, nua e crua do que é o outro lado. Eu espero que ambas hoje tenhamos contribuído para serem construídos mais profissionais de alto impacto, para as pessoas terem uma visão diferente, que é preciso ajudar as empresas e que as empresas só crescem se tiverem bons colaboradores. Portanto, sim, depende muito de vocês, depende muito deles e vamos
tentar diminuir um bocadinho este fosso e este buraco negro, porque realmente estamos lado a lado a caminhar para a mesma ilha e É não isso, contra, é não isso é? mesmo. Sim, obrigada pelo convite e totalmente, totalmente de acordo, não é? Enquanto que remarmos para o mesmo lado, mais facilmente chegaremos a bom porto e as coisas funcionarão melhor para todas as partes, portanto é um pouco por aí. Para todos conseguirmos construir a nossa vida de sonho, empresários e Exatamente, colaboradores. exatamente, é isso mesmo. Vamos a isso. Boa. Olá, bem-vinda ou bem-vindo ao Techia Talks, um podcast sobre carreira, sucesso e desenvolvimento pessoal. Perguntas desconfortáveis para pessoas inquietas. Junta-te a nós nesta jornada pessoal e profissional.